esquerda, bola na grande área, o cabeceamento, já está! Gol! Por mais que fossem únicas as imagens do meu clube a vergar o poderoso United, há muito que a minha cabeça não estava mais no teatro dos sonhos. Nessa noite, de nada me serviriam as velhas fotografias. Foi nessa versão da chegada do homem à Lua uma coisa radicalmente inédita e meio difícil de acreditar. E toda a gente me abraça. Eu tenho os braços no ar e tento gritar qualquer coisa, mas não consigo. Porque já não tenho familiar voz, em Lisboa então, e levou-me a ver o Porto à Luz. Comecemos pelos factos. Após a noite de 27 de maio de 87, nada voltaria a ser como antes na vida do Futebol Clube do Porto. O clube entrou para o muito restrito grupo dos melhores do mundo para não mais sair. Este livro é apenas uma das formas de contar essa história. No início, explico que justifica-se fazer um livro acerca de um clube que ganhou nos últimos 25 anos tudo que havia para ganhar. Por exemplo, ganham mais títulos do que qualquer clube no mundo inteiro nestes 25 anos. Depois podem dizer, mas o campeonato português é mais fraco, portanto é mais fácil ganhar. Pois, mas então era normal que houvesse clubes no campeonato na Bulgária ou na Dinamarca, na Noruega, a ter mais títulos, mas não. E depois quando vais ver, curiosamente, o ranking destes 25 anos em termos de títulos, quem tens a seguir, tens o Glasgow Rangers, tudo bem, mas depois tens o Barcelona e tens o Manchester United com 30 e tal títulos, o Porto tem 50. Mesmo se afunilares um bocadinho a análise e fores ver quais são as equipas com mais títulos internacionais nestes 25 anos, o Porto está em terceiro. À frente só o Milan e o Barcelona. Portanto, são mesmo 25 anos de exceção, são aqueles 25 anos de sonho de qualquer adepto. Um gajo que quando era miúdo e o Porto ganhava de vez em quando, tipo, se calhar sonhava era nestas coisas, ser campeão europeu, ganhar a taça intercontinental, tipo, nessa altura parecia uma brincadeira, não é? Não é possível. E depois de repente olhas para trás e dizes assim, só nestes 25 anos ganhou-se tudo várias vezes e portanto tem que se fazer um livro sobre isto. Em tons de azul e branco, abrimos o livro para ouvir histórias de adeptos que nos últimos 25 anos têm vivido no topo do mundo. Quando regresso a 27 de maio de 1987, eu não sei dizer se estava sol ou chuva, se tinha ou não aulas nesse dia, e se falara muito em casa desse jogo. Sei que o vi naquela que foi durante muitos anos, digamos, a minha carpete de sonho. De novo, entre o contorcionismo e o relaxe, debaixo da mesa. Eu acho que nem tenho a carpete, sabes que vou contar uma história mais ou menos pessoal, mas a minha avó estava ligada aos tapetes arreolos, tinha um ateliê de tapetes arreolos e tudo mais, portanto eu sempre vivi com aquela... nesse meio, de alguma maneira, para lá muitas tardes. E tinha um tapete desses, até não lembrava do modelo, e eu quase que tinha... era quase que delimitado mentalmente, pelo menos na minha cabeça, eu sabia que me deitava entre o segundo quadrado e o terceiro, eu tinha ali uma espécie de posição que era sempre a mesma. Hoje já não sei se resta muito dessa carpete, mas já não a tenho lá em casa à mesa. Essa é que já não existe mesmo. O Homem na Lua. O que aconteceu há 4 dias foi a nossa versão da chegada do Homem à Lua, uma coisa radicalmente inédita e meio difícil de acreditar. É certo que já houvera o pré-aviso de 1984, em que fomos despachados pela Juventus na final da Taça das Taças, mas perder com a Juventus foi uma ocorrência realista, pragmática, triste, mas conforme com o argumento do clube pitoresco, de uma cidade mediana, de um país negligenciável que se estampa contra um colosso do futebol europeu. Portugal não existia em termos desportivos internacionalmente e, portanto, quando de repente vê-se o Porto a chegar a uma final, perdeu em 84, mas quando se depois a chegar 3 anos depois e a ganhar, foi uma coisa mesmo
bizarra. Aquilo, ou seja, é um bocado aquela coisa de estamos a invadir um espaço que não é o nosso, que não é habitualmente o nosso. Somos os campeões europeus, somos os melhores da Europa. Foi quase como chegar à Lua mesmo, é outro planeta. A história que se segue remete-nos a Sevilha, uma história feliz, quente a mais de 40 graus e repleta de... 6 horas da manhã, Alfama, Lisboa, acordo, isto é, salto da cama, mal fechei os olhos com a ansiedade, tomo um duche, enrolo o cascol e saio à rua. Está sol e sinto uma felicidade rara, um furacão de contentamento porque ainda está a perceber que afinal vou. Arranjar bilhete para este jogo foi uma odisseia. Eu estava precisamente em Marrocos a passar férias quando o Porto jogou com a Lazio. Nas Antas, no dia 4, e telefonei ao meu pai para tentar saber o resultado. E havia um problema no telemóvel e não conseguia falar com ele, mas ouvia o estádio inteiro a cantar e logo vi que as coisas estavam a correr bem. E só mais tarde eu consegui falar com a minha mãe e ela disse-me que o Porto ganhou por 4-0 e eu fiquei todo contente, aos saltos, no meio de Marrakech, a dizer vou à final de Sevilha. Só que nunca imaginei que fosse tão difícil de arranjar bilhete. E se já no Porto foi difícil para as pessoas arranjarem bilhete, imaginem para um tipo que cá em baixo em Lisboa. Olá, o meu nome é Jorge e vivo como benfiquista. Ainda tentei evangelizar. Uma vez, e levei ao Dragão para ver um jogo, pensando eu que a imponência das bancadas pudesse fazer com que abdicasse os seus princípios. Nada feito. Ainda por cima enfiamos 5-1 no lombo da Académica e ela nunca mais quis ouvir falar disso. Só vai ao Dragão ver a seleção e ponto final. Dá azar, diz ela. Pois. A maior parte dos esportistas que eu conheço está habituado a viver com outros esportistas, a conviver diretamente com outros esportistas. Eu tenho esta sina que o amor me trouxe, mas carrego esta cruz com muito gosto. É uma cruz. É verdade. Desde 87 que o Porto não desce do 25º lugar do ranking da UEFA e apenas mais 3 clubes podem gabar do mesmo: Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Portanto, algo que começou a 27 de maio de 87 e que se prolongou durante 25 anos. Eu escolho esta data, da final de Viena, porque é, no fundo, aquele momento em que o Porto consegue chegar ao top. E esse, no fundo, é um momento mágico. Porquê? Porque imagina que o Porto tem perdido essa final. Podia-se ter perdido o momentum, digamos assim. Que nós íamos jogar contra o Bayern era uma ideia quase David contra Golias. A primeira parte é uma primeira parte de sofrimento e de alguma... aquela ideia de não estamos a ser esmagados, mas como é que damos a volta a isto? Como é que saímos daqui, não é? E depois eu acho que a segunda parte é uma ideia de uma fênix renascida, que já lá estava, mas que vem muito da magia do Madjer, que era alguém que na altura, pelo qual ainda hoje digo que provavelmente terá sido a par do Deco, o melhor estrangeiro que eu vi jogar no Porto, apesar do Deco depois se ter nacionalizado, não é? Eu estava em Valadares, não se via Viena, definitivamente, mas era como se víssemos, se calhar, nesse momento. Tu vens para o teu pátio e de repente onde está um limoeiro tu vês uma bancada com 20 mil pessoas e todos te batem palmas porque tu fizeste uma finta que é quase igual à do Madre. Fizeste a finta? Fiz, não sei se parti algum dente e caí na altura, mas na minha cabeça aquilo correu muito bem. Aquela ideia de lembras-te daquelas Lecoq Sportivo que nós tínhamos que tinham um velcro, não era? E então eu tinha sempre 2 pares desses, que eram os novos, para ir usando, e os velhos ficavam para jogar à bola quando se gastavam. Então parece que estou a ver eu a calçar de novo essas sapatilhas, lá com o velcro, já antiguinhas, e a fazer a finta e a fazer de conta que era eu, não é?
O gol do Major de calcanhar é uma ideia de instinto, que só um craque tem, mas é uma ideia de instinto, não é? A ideia da finta no segundo golo, há ali um lado plástico que me agrada mais, artístico, muito de facto de um jogador que era. Eu não vou dizer qualquer um marcaria o primeiro, não, de facto não. Mas aquela finta no segundo, ele entorta mesmo o homem, não é? Que quando se vê a repetição é aquela onda do ei, coitado, ficou mesmo para trás. Só falta olhar para trás e dizer então. Estamos em Sevilha, já vemos o estádio ali à frente e só dá gajos vestidos de verde. Parecem lagartos. Estacionamos o carro e está um calor e bota nisso, estão 41 graus. No início achamos piada à temperatura, estamos todos tronco nu e decidimos ir até ao centro da cidade. Estamos desidratados, está um calor. De facto, gajos do Sporting, não é? E eram muitos, eram imensos, era em todo lado. Era difícil de encontrar portugueses, era só verde em todo lado. Mas, acima de tudo, isto é um livro de adepto. Este é um livro de adepto, é um livro de um adepto feliz. Até que o Banix despacha a esfera lá para a frente, o guarda-redes acagaça-se perante o Marco Ferreira, a bola sobra para Derlei. Uns passinhos para o lado, o pé direito chegado atrás, dispara em trajetória certa rumo à eternidade. É o terceiro do Porto. Não sei o que escrever. É um momento muito prateado, uma espécie de luz branca à minha volta. Devo gritar e saltar, sei lá. Eu já não estou. Deus existe e está ali ao meu lado e eu sem saber como agradecer-lhe e pedir-lhe desculpa por todos estes anos de falta de fé. O Futebol Clube Porto, o Elvas, saboroso anexo à alunagem que viéramos confirmar, não chegou a acabar. Para evitar o derrubo de vedações, os portões foram abertos e um mar de gente formou uma moldura espessa, expectante e instável em redor do campo de jogo. A 2 minutos dos 90, um cavalheiro entrou por ali dentro, sentou-se aos pés do Molinar Zic e começou a remover-lhe uma chuteira. Foi o consentimento tácito de que todos esperavam para invadir o relevado, agarrar os jogadores dos dois clubes e levar-lhes tudo, menos as cuecas. Foi dos momentos mais extraordinários que eu vivi como espectador num estádio de futebol. Mesmo que é curioso porque não foi na verdade o resultado, fruto do resultado do jogo ou daquele jogo em especial, mas pelo simbolismo todo do momento. Um episódio que se passou na altura da conquista do título na Luz, no jogo do Apagão, e que foi realmente fantástico porque estávamos todos lá em casa a ver o jogo e somos 3 cunhados de 3 irmãs, em que as 3 irmãs são benfiquistas e os 3 cunhados são portistas. E então foi um momento curioso porque temos de celebrar retraídos, um bocadinho retraídos, suficientemente retraídos para não ferir sentimentos e para manter o status quo, para não haver chatices. E por isso é que eu normalmente em dias de Porto Benfica, que estou no Dragão, antigamente, e em dias de Benfica Porto normalmente saio em casa. Em casa às vezes saem coisas um bocadinho desagradáveis. Estes, qualquer coisa, aqueles, qualquer coisa, haviam de tal. E é preferível, se calhar, não fazer isso para depois poder chegar à cama e não ser corrido lá a pontapé. E pronto, então, opto sempre por sair. Ganhar campeonato na casa do rival, do qual a minha mulher é adepta, é giro. É giro, é diferente. É diferente. Deu um gostinho. E uma vez mais, por mais que fossem únicas as imagens do meu clube a vergar o poderoso United, há muito que a minha cabeça não estava mais no teatro dos sonhos. Nessa noite, de nada me serviriam as velhas sapatilhas. Nessa noite, teria dado mais jeito um sobretudo. Nessa noite não fui Major, torcendo um defesa alemão. Nessa noite corri como Mourinho, com os 2 braços bem abertos em direção à minha equipa, que, uma vez mais, lá estava, junto ao vaso e ao pau que segura o estendal da roupa. Voltamos aos sentimentos mais simples, que são muitas vezes as mesmas coisas que tínhamos quando éramos crianças, de querer sermos os heróis outra vez. Eu falo aqui do Mourinho, porque
aquele sprint do Mourinho na linha, é de facto uma imagem que fica, não é? Uma coisa que nos vai acompanhar enquanto portistas durante muito tempo, mesmo não sendo um jogador e alguém que marca golos, era alguém que naquele momento nos fez acreditar que era possível e parece que te apetece encarnar de novo parece que te apetece ser o herói no fundo, e é um sentimento um bocadinho egoísta ou vaidoso se tu quiseres, mas não deixa de ser também um sentimento infantil, tu querias participar naquilo outra vez, não é? Tenho 43 anos. A primeira vez que fui ver um Porto Benfica tinha 9. Fui ver dezenas de Porto Benfica e nunca vi o Porto perder com o Benfica ao vivo. E daí a história chamar-se Invictos. E começa assim. Acabadinho de fazer 10 anos, afinal foi aos 10, o meu pai deu-me o melhor presente da história. Aproveitou uma breve estadia familiar em Lisboa e levou-me a ver o Porto à Luz. Gabo-lhe a coragem, sabendo ele como eu reagia às derrotas portistas. Lágrima fácil, tristeza prolongada, até episódios pueris. Enfim, um grande melão, como dizia o meu padrinho, que só sabia era disfarçar um pouco melhor do que eu. Nesse dia de setembro de 79, o risco paterno foi bem sucedido. Empatamos o Benfica, a 0, reconhecida a especialidade pedrotiana, e demos um passo importante para a revalidação do título de campeões nacionais, que demorara 19 anos a voltar às antas. Mas a precoce incursão ao reduto do grande rival serviu para algo ainda mais importante. Deu início a uma improvável saga pessoal, a da minha absoluta invencibilidade nos jogos ao vivo com o Benfica. Uma saga que já tem 33 anos e 28 sequelas. Depois desse 0-0, assisti ao vivo a quase 30 jogos entre os dois clubes e derrotas nem vê-las. Virgem aos 42, agora são 3. A final da Supertaça Cândido Oliveira em 92, uma finalíssima em Coimbra, em que o Porto esteve a perder nos penaltis 3-0. É possível estar a perder 3-0 nos penaltis. Basta que tenha sido a outra equipa, basta que tenha sido a outra equipa a começar a marcar e, portanto, falhando 2 penaltis, eles marcando, ficam em A3-0. E mesmo assim nós ganhamos. Portanto, a partir desse momento, a partir do momento em que demos a volta a um 3-0 nos penaltis, eu comecei a acreditar que realmente havia aqui alguma coisa de metafísico. Ainda assim, não creio que volte a fugir à regra. Voltarei a ver os jogos fora de casa, rodeado de portistas, sem ter de me conter. Estaria bem em casa porque com elas estou sempre bem, mas a experiência deste ano faz-me lembrar que não custa viver, custa é saber viver, mesmo como a minha mãe me ensinou. Vou lá entender as mulheres para o bem e para o mal. Amém. Amém. Eu vivo com o benfiquista, tenho cunhadas benfiquistas, tenho um sogro benfiquista, tenho a minha sogra que é portista, que é um oásis naquela casa, e tenho um bocadinho de alegria sempre que podemos trocar aqueles olhares de e ficamos todos contentes. Mas tirando isso, tem de haver um bocadinho de compreensão, como em tudo, como na vida. É um bom exemplo para seguir. O jogo acaba, acho que abraço toda a gente e toda a gente me abraça. E que tenho os braços no ar e que tento gritar qualquer coisa, mas não consigo. Porque já não tenho voz e então limito-me a saltar como um cavalo. Os escoceses atrás de mim dão-me os parabéns e apertam-me a mão. E eu, pimba, toma lá um abraço também. E a vida é isto e nada mais existe na vida para além disto e deste resultado. Eu quis dedicar o livro, mesmo sendo apenas o coordenador, mas portanto, a ideia foi minha, portanto tenho esse direito, acho eu. Não é por acaso que eu quis dedicar o livro a todos os adeptos esportistas que já não puderam viver estes 25 anos. Tenho perfeita noção de que quer dizer, esta felicidade de poder viver estes anos não é para qualquer um, é realmente também tem a ver com sorte. Foi no nosso período de vida, foi no meu período de vida. Portanto, no fundo, esta é o produto da felicidade de um adepto. Uns minutos mais tarde, prosto-me no sofá e saborei o doce prazer da vitória enquanto aprecio a festa dos dragões no relvado da luz, que nestes momentos só o Ed knows.
Às escuras no estádio do rival, imortalizados com as expressões a jorrar e a equipa reunida com os adeptos, canta o norte, vibra o Porto e o Porto fora do Porto. Finalmente olho para o lado, está triste a minha mulher. Foi. Foi. Isto foi um momento que eu nunca mais me vou esquecer, porque olho para o lado, está ela, uma cambuza a olhar para baixo e a dizer... Eu não disse nada, Tens um portista em Lisboa, não é? Sou um muçulmano em Tel Aviv, de alguma maneira. Então, tá. Olha, é engraçado porque, para começar, é bom que se diga e eu não estou a dar nenhuma novidade, há cada vez mais portistas, não só em Lisboa, mas como no país todo, e Lisboa não é exceção. Dá-me muito gozo porque tem sido anos felizes, não é? Eu desde que cá estou a viver, 2003, 2004, se contabilizarmos os nossos triunfos nestes quase 10 anos, tenho passado uns bons bocados, não é? E é engraçado porque eu trabalho num sítio, a Antena 3 em particular, que tem muitos benfiquistas e sportingistas, tendencialmente até mais benfiquistas, mas muitos. E eu posso dizer que já quase todos eles cantam as canções dos Super Dragões, porque eu entro lá segunda-feira e canto-as todas, estão a ver? Eu tantas vezes repeti aquilo, que até os benfiquistas já cantam aquilo. Aliás, tem um colega meu que já se deu por ele a cantar aquilo e dizer, para que é que eu estou aqui a fazer? Quando é que julgas que estás a condições de regressar à Lua? Epá, isso é muito complicado. Eu acho que a gente felizmente não saiu muito de lá nestes anos todos, não é? É uma das grandes vantagens de ser adepto deste clube, não saímos muito de lá, portanto, quando muito era porreiro irmos até Marte agora a seguir, ou uma coisa do género, eu acho que isso tinha mais piada ainda. A gente já viu a Lua, já deu umas quantas voltas, acho que podíamos agora passar para o calhau seguinte. A minha filha nasceu e, passado umas horas, o Porto ganhou 5-0 ao Benfica. E foi incrível, até porque eu saí da maternidade e fui ter com a minha família, com os meus amigos, isso tudo, e o Porto estava a ganhar já por 3-0, assim. Tudo isto veio de uma pessoa que cresceu até aos 6 anos sendo benfiquista. Era benfiquista. Era. Os meus vizinhos, a família era toda portista, mas os vizinhos eram benfiquistas e estamos a falar de uma época ainda de meados de 70 em que o Benfica era a potência do futebol português, como é evidente. Portanto, lá está aquela questão geracional, apanhava-se com isso, mas depois ganhei juízo, basicamente. Foi isso? Foi só uma questão de ganhar juízo. Meu pai começou a ver que tínhamos ali um problema em casa e levou-me às antas e pronto, isso ficou rapidamente resolvido. E estes anos todos só me arrependo de uma coisa: ter ficado em Coimbra para estudar para um exame, naquele terrível domingo de maio de 91, em que perdemos o título nacional para o Benfica em pleno Estádio das Antas. Nesse dia comigo na arquibancada, nem o César Brito nos tinha valido. Já agora posso acrescentar, nem o Carlos Valente, mas pronto. Para levar do árbitro, não é? Claro. Madger e Juari, obrigadíssimo, porque fizeram com que a minha vida fosse um bocadinho mais feliz, se calhar, do que tivesse tomado outra opção. Deus queira que daqui a 25 anos possamos ter um Porto 50 anos no topo do mundo. Isso era um sonho. É um sonho fantástico. Neste mesmo dia, dia do Manchester United de Porto, um senhor que também consta deste livro, que tu também conheces bem, que é o Álvaro Costa, estava em Madrid a fazer uma entrevista a um artista que agora não me recordo o nome, e tinha-me pedido para o informar da marcha do marcador, não é? E eu mandei-lhe a primeira mensagem quando o Manchester faz o 1-0, gol do Manchester. E nunca mais disse nada, portanto passou cerca de uma hora, mais coisa menos coisa, acaba o jogo, mal acaba o jogo e eu lembro-me de estar eufórico completamente ainda naquela de, a partir de agora, era aquela ideia de se isto aconteceu tudo é possível, não é? E pouco depois, já o jogo tinha acabado há algum tempo, disse caramba, tenho que avisar o Álvaro. E quando lhe ligo, a reação dele é normal, é aquela onda do pronto, pá, acabou o jogo, estás-me a ligar, acabou o jogo, nunca mais me disseste nada.
perdemos 1-0, fomos eliminados. E eu pego no telefone e digo, Costa, passamos, pá. Bom, e ele então diz, manda um berro qualquer, diz qualquer coisa imperceptível, porque não estava a falar sozinho, e desliga-me o telefone imediatamente. E eu achei aquilo um bocado estranho e tal. Depois é que eu percebi, porque o telefone, quando ligou, ele estava quase a começar a entrevista e o artista que ia entrevistar ficou a achar que ele era meio maluco, porque ele estava ali aos berros com o telefonema, que ele não sabia bem porquê, não é? E então foi por isso que ele recebeu a mensagem, ficou eufórico, desligou e depois teve que no fundo se concentrar e voltar a entrar no papel de jornalista sério que tinha ali, que estava ali a fazer um trabalho. Portanto, já sabem, no próximo mês de maio, quando for o Porto Benfica, no Dragão, em que tenho quase a certeza que vai ser decidido o campeonato, eu lá estarei. Para o tri. Continuando virgem, não é? Continuando virgem de preferência, ainda aos 43.